Glória a Deus. Já servimos a Deus com o nosso dízimo, nossa oferta, com o nosso louvor ao Senhor. Agora chegamos ao momento mais importante, que é o momento de ouvirmos a voz de Deus. Eu creio que Deus tem coisas inefáveis para revelar aos nossos corações. Dia após dia, a misericórdia de Deus se renova na nossas vidas. Amém? Chegamos ao momento mais importante, o momento de ouvirmos a voz de Deus. Esteja com o teu coração atento, esteja tranquilo, agora desprenda de tudo, continue com o coração ligado a esse mover espiritual que é o trono da graça de Deus. O tema nessa noite é por que Jesus veio à Terra. Então nós vamos navegar na palavra, vamos trazer informações dos acontecimentos. Tem acontecimentos fora da Escritura Sagrada. Nós vamos ver alguns parâmetros, algumas informações que levam a maioria da Igreja de Cristo nesta terra a duvidar, pelo menos falam, mas desacreditam no que Cristo veio fazer com as suas obras. Nós vamos navegar, vamos conhecer e creio que o Senhor vai nos revelar mais uma vez aos nossos corações. Então o tema nessa noite, por que Jesus veio à terra? Nosso texto base está em João, capítulo 1, versículo 29 a 34. Atentai à voz de Deus, vamos ouvir Deus falar, amém? No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tente o que João está dizendo. Versículo 30. É este a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim, porque ele é Deus. João Batista era mais velho que Jesus. Por que ele existia antes dele? Porque ele é Deus. Só existe um Deus. Versículo 31. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. E João testemunhou, dizendo: vi o Espírito descer do céu como pombo e pousar sobre ele. Eu não conhecia, mas aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, este é o que batiza com Espírito Santo. Glória a Deus. Versículo 34. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Uau! Glória a Deus. Vamos orar, vamos agora regar nossos corações para receber essa palavra completa. Deus, aqui estamos, Pai. Obrigado, Senhor, porque os olhos foram abertos, o véu foi tirado. E agora vemos como a luz do dia, compreendemos porque o Espírito do Senhor habita em nós e nos conduz a toda a verdade. E mais uma vez, Pai, nós rasgamos nossos corações diante do Senhor, pedindo, clamando que revele a Tua palavra aos nossos corações. Sem ela nada nós podemos fazer, ela é o tudo da nossa vida. Então nós queremos e precisamos e pedimos ao Senhor que leve cativa a nossa mente em obediência à Tua palavra, e todo sofisma, altivez, todo intento do mal de se levantar, se opuser contra a verdade, o conhecimento, seja paralisado agora, Pai, por total, em nome de Jesus, e que ao Teu nome seja dado honras, glória, louvor e majestade para todos sempre, e a igreja santa, perfeita, sem mácula, sem defeito, sem rugas, a igreja perfeita do Senhor, diga amém, amém e amém. Meus amados, povo de Deus, olha, ouvimos João trazer que foi escolhido por Deus para preparar o caminho do Senhor. Diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira. Então ele tira o pecado que cometemos, é ele, não é mais nada. Então nós vamos navegar. Então entendemos, amado, com o passar do tempo, por causa das lógicas, filosofias, as vãs sutilezas, o desejo pelo poder do mundo e do homem, o ensino da palavra de Deus foi tomando um rumo diferente do que das Escrituras Sagradas. Isso tudo Paulo alertou sobre, Jesus alertou, Paulo diz: pós a minha partida penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho.
Então, só para você ter uma ideia, mais ou menos nos anos 100, depois da morte dos apóstolos, criaram a doutrina da Santíssima Trindade. A Igreja Católica criou esta doutrina Trindade Celestial, onde tem 3 deuses no céu. Um Deus Pai, um Deus Filho e um Deus Espírito. Então, eu estou trazendo informações para você ver como que a luta é grande para impedir com que haja um conhecimento completo na Igreja de Deus. Então, 100 anos depois da morte dos apóstolos, veio esta doutrina da Santíssima Trindade. E se você vê a história verídica, houve todos aqueles que se opunham contra essa doutrina, eram torturados, mortos. Havia uma perseguição aos opositores, aqueles que eram contra. E isto durou até o Edito de Milão, nos anos 300, mais ou menos, depois de Cristo, publicado pelo imperador Constantino, que instituiu a tolerância religiosa. Mas nos anos mais ou menos 790, depois de Cristo, surge fortemente que a veneração das imagens, né? Entre o século 10 e 13, nesse período, houve as indulgências. Olha como que foi. E você nota, amado, que o engano, ele sempre surge, né, onde que se diz que estão falando de Deus. Por isso Jesus falou, cuidado com os falsos profetas. Então, eu estou dizendo, mostrando aqui um apanhado, e tem mais. Vamos avançar. Quando começou a reforma, mais ou menos nos anos 1513, nós conhecemos a reforma com Martinho Lutero e outras pessoas, mas onde ele avivou novamente esta palavra aos corações. Mas se você vê, no 1583, insurgiu um homem contra a palavra de Deus. Por que contra a palavra de Deus? Porque Deus diz, eu dou a vida eterna. E esse homem diz, não, o homem tem um livre-arbítrio. De quem que nós estamos falando? Da doutrina armeniana, de Jacob Armênio. Ele insurgiu contra a palavra de Deus e a maioria, amada, esmagadora, da igreja foi para esse lado. Se você conhecer a história, principalmente do Brasil, somente nos anos 1986, através do apóstolo Miguel Ângelo, começou novamente a brotar a graça de Deus. Mas todo esse período, né, da colonização do Brasil para cá, o que se pregava era o quê? O homem tem o livre-arbítrio. Um evangelho mentiroso, um evangelho contrário às escrituras sagradas. Isso tudo foi o quê? Os falsos profetas que introduziram essas simulações e levaram a igreja, o povo de Deus, a desacreditar no verdadeiro Deus. Deus que faz todas as coisas. Nós começamos a ver por que então que muitos nós precisamos fazer essa pergunta, por que, qual o motivo, qual o plano, por que Jesus veio à Terra? E todo mundo sabe, né? Inclusive os incrédulos, sabem que o que Cristo veio fazer. Então isso tudo, você nota que há uma grande guerra que é criada para tentar levar os filhos de Deus, a igreja de Deus, as pessoas a esquecerem da verdadeira verdade. Eu quis duas palavras que poderia falar uma coisa, mas da verdadeira verdade, que é a Bíblia Sagrada. Olha o que diz João, 2 João, capítulo 1, 8 a 10. Isto é alertado, amado. A Bíblia alerta, ela é uma palavra viva. Foi dada há quase 2000 anos atrás, através dos apóstolos, e de João, mais precisamente nessa passagem, e a igreja não teve o cuidado. Ele disse, acautelai-vos. Para quê? Para não perderdes aquilo que temos realizado com esforço, mas para receberdes completo galardão. Amado, vamos entender. Hoje nós somos o resultado daquilo que foi anunciado. Nós pregamos aquilo que esses homens sustentaram, os apóstolos de Cristo, na época, quando andaram e depois, até a sua morte, eles sustentaram a verdade e disseram, olha, toma cuidado. Depois que eles partiram alertados, olha, vai penetrar lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E penetrou dentro da igreja, destruiu e levou as pessoas a acreditar em outras coisas, porque não acautelaram, não tiveram cuidado
com a palavra de Deus. Então, nós vamos entender que os apóstolos mantiveram a palavra, não foi Deus. Por mais que eles usam o Evangelho, por exemplo, a doutrina da Santíssima Trindade da Igreja Católica, eles atribuem ao Evangelho de João. Não tem nada no Evangelho de João que atribui 3 deuses, pelo contrário. Mas eles atribuem ao Evangelho de João a Trindade Celestial. Quer dizer, eles nunca vão falar que eles criaram, mas se você for ver, foi uma reunião deles que eles criaram. Por quê? Eles precisavam trazer o povo para o lado deles, uma veneração ao papal, né, ao seu ministério papal. Então eles queriam ao imperador naquela época da igreja, e eles queriam fazer as pessoas ficarem presas. Então eles tinham que criar uma regra deles, que se você dá a palavra, eles conhecereis a verdade e a verdade vos liberta. Então você não pode dar a verdade porque a verdade liberta. Você tem que dar a mentira porque a mentira escraviza as pessoas. Então, nós vemos aí, porque não houve os apóstolos, né, aqueles que foram incumbidos por Deus para testemunhar e anunciar a palavra, eles anunciaram com exatidão, testemunharam com exatidão. Mas os homens, os falsos, que deturparam a palavra. E a igreja não tomou cuidado e permitiu que essas falsas doutrinas penetrassem dentro da igreja. Versículo 9 diz: todo aquele que ultrapassa a doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. E o que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Vamos entender. O que é não ter Deus? É a promessa de Deus. Deus criou e nos abençoou. Jesus, em Filho, ele veio o quê? Na redenção, nos perdoar dos pecados. Então, quando não crê, não permanece, não tem o benefício. Você tem a manifestação, está aí a promessa, mas você não tem um benefício. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: olha, poxa, eu estou pagando a conta de água, eu recebo um salário, eu tenho direito a um benefício que o governo dá, eu tenho direito. Ficou chorando. E eu disse: você já foi no local ver? Não. Eu falei: bom, a pessoa não vai bater na sua porta, você tem um benefício, você tem que ir. Então Deus nos deu o benefício, porém, eu disse: se a minha palavra permanecer em vós, vós permanecerem em mim, tem o benefício. Se ultrapassar e não permanecer na doutrina, não tem o benefício, mesmo que ele exista. Ele não deixou de existir. A promessa de Deus, a aliança de Deus não deixa de existir por causa da nossa incredulidade, amado. Não confunda uma coisa com a outra. Amém? Então, versículo 10. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem lhes deis boas-vindas. Eu já expliquei isso. Não é você deixar de receber, porque as pessoas dizem: não, na minha casa eu não gosto que venham pessoas que não sejam crentes. Mas não é nada disso que Deus está falando. Ele está dizendo que quando você abre as portas, por exemplo, uma pessoa que tem uns irmãos aí que gostam de chegar na casa do outro e ver, diz que Deus mostrou que, sabe, aquela geladeira, ela foi consagrada ao diabo, então você tem que tirar a geladeira de casa. Não, mas não tem que tirar a geladeira. A Bíblia diz: tudo que nós recebemos com ações de graça e oração é santificado. Mas tem uns irmãos que fazem. Então, essas pessoas que não carregam a doutrina, você não pode dar autoridade a ela. Porque quando você diz: ora por mim, você passou a dar uma autoridade a essa pessoa de orar. Ela pode te amaldiçoar. Por isso eu não deixo qualquer pessoa orar por mim. Eu não peço qualquer pessoa. Eu não paro para pedir uma pessoa: faz um culto na minha casa, a pessoa que vê demônio em todo canto. Não. Eu não vejo demônio, eu vejo Deus. Vejo anjo de Deus. Demônio, amado, está destruído. Então, nós temos que saber, é esta recepção, essas boas-vindas que você não pode dar, mas receba as pessoas. Nós temos que ser, né, a Bíblia fala, nós temos que ser bem, hospedar as pessoas, temos que receber, temos que tratar bem, temos que amar. Não é nesse ponto que Deus está dizendo. Nós só para uma explicação, muitas pessoas podem pegar: então não vou receber quem não é crente na casa. Tem muitos crentes que são piores que incrédulos. Então nós temos que saber quem nós recebemos na nossa casa. Amém? Então, todos os acontecimentos após a morte de Cristo levaram muitos a acreditar mais nas palavras dos homens do que no testemunho de Cristo. Há uma facilidade muito grande, amado, das pessoas acreditarem nos homens e duvidar de Deus. E vou ser
repetitivo, chato. Não é dizer que acredita. Todo mundo diz que acredita. Mas é viver como acreditar. Você acreditar no que a Bíblia diz. Então, muitos falam, mas não, a maioria fala, mas não acredita. Mas acredita naquele irmãozinho que diz, olha, Deus me levou ao inferno. E lá eu vi que tinha muito crente lá. Não tem crente no inferno lá. Não existe cristão no inferno. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Não foi para Cristo. Então, é uma facilidade grande. A Bíblia diz, o Senhor diz, eu dou a vida eterna. Eu dei a vida eterna. Vem um homem e diz, não é o homem que aceita. E todo mundo escamba para isso. Todo mundo corre para o homem que diz, não, o homem tem livre-arbítrio. Não, mas a Bíblia diz que o Senhor nos escolheu desde antes da fundação do mundo, não depende de quem quer. Não, mas o homem diz, então eu vou acreditar. Você vê a facilidade que o homem tem de acreditar no homem e duvidar de Deus. E Deus alertou isso. Olha o que diz lá em João 5, 39 a 47. Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas mesmas que testificam de mim. Jesus está falando isso. Contudo, não quereis vir a mim para teres vida. Somente nele nós temos vida. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tens em vós o amor de Deus. Quem ama a Deus, guarda a sua palavra. Então, quando falar que ama a Deus, é diferente de você amar a Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebeis. Recebeu Jacob e Armênio. Abraçou a doutrina do livre-arbítrio. O homem que decide. Mas eu nunca vi. Propõe uma pessoa que acredita no livre-arbítrio. Então fala assim, diz aí que você quer ir para o inferno. Escolha, escolha. Ou você escolhe para o céu, então vá, eu quero ir para o inferno. Não, amado, é uma enganação. Então, as pessoas preferiram acreditar no homem do que acreditar em Deus. Mas essa igreja acredita em Deus. Deus diz, eu dei a vida eterna. Nós cremos que foi Deus que deu a vida eterna. Diga amém. Pronto. Pode espernear, pode esbravejar. Amado, é assim mesmo. O inferno, ele incendeia quando a verdade é pregada. E os seus seguidores, a mesma coisa. O diabo tem os seus mandantes, os seus servos, aqui nessa terra, mas não acha que só tem ovelhinha. Tem um monte de lobo aí espalhado aí, tem um monte de servos de Satanás nos altares aí, mas quando você fala a verdade, eles uriça, fica igual um ouriço cacheiro, espinhado, todo, que é isso, como assim? E a minha vontade, Deus tem que respeitar. Se Deus fosse respeitar a nossa vontade, estávamos todos no inferno. Nós vamos ver isso hoje. Nós estamos aqui para conhecer a palavra. Diga glórias a Deus. Então, eu vim em nome do meu Pai e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebeis. 44. Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros, e contudo não procurais a glória que vem do único Deus. Não há três deuses, como a igreja católica criou, e a maioria das igrejas evangélicas acredita que lá no céu existe três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não, existe um Deus que se manifestou de três formas. Diga amém. Diga eu creio. Não penseis que eu vos acusarei perante o Pai. Quem vos acusa é Moisés, está falando da lei, em quem tendes firmado a vossa confiança. Porque se de fato cresce em Moisés, também crereis em mim, porque ele escreveu a meu respeito. Se porém não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Bispo, então vamos ver algumas passagens onde Moisés, você sabe que Moisés escreveu os primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Números, Levítico. Então ali foi Moisés que escreveu. E ele diz, Moisés falou de mim. Se você ler Gênesis 3, que ele te feriar o calcanhar e tu feriar a cabeça, está falando de Jesus na cruz do Calvário. Então nós vamos ver alguns pontos aqui. Números 24, 17 fala, Moisés falando de Jesus. Vê-lo-ei, mas não agora. Contemplá-lo-ei, mas não de perto. Uma estrela procederá de Jacó, e de Israel subirá um cetro que ferirá as têmporas de Moabe e destruirá todos os filhos de Sete. Quem são os filhos de Sete? Os filhos de Satanás.
7 simboliza os filhos de Caim, Satanás, a semente, o joio que Satanás plantou. Então está falando que onde que Deus venceu Satanás? Na cruz do Calvário, aqui na terra. Não que Deus tinha perdido alguma batalha, mas Deus permitiu um tempo até a vinda dele que ele triunfaria sobre Satanás, sobre os filhos de Sete na cruz do Calvário. Então está falando, profetizando, Moisés falou de Jesus. Está aí. Isso, mas ele não está falando, é Jesus, mas a palavra é profética. Nós lemos aqui, você viu que culto passado nós mostramos, um profeta falava de onde ele vinha, outro profeta falou onde ele nasceu, outro profeta falou como ele entrava em Jerusalém. Agora, eu estava essa madrugada orando em espírito e meditando nessa mensagem, e veio na minha mente assim, Paulo falava que havia nexos, né? Eu pedi a Deus permissão, falar, os preguiçosos espirituais nunca compreendem isso. Você tem que ler, amado, tem que procurar. Agora pega um livro e fica lá, amado, tem que procurar. Deus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Tem que conhecer, eu não posso ser só ouvinte, eu tenho que começar a conhecer as escrituras, as profecias para entender. Deus fala assim, desta forma, e lá na frente ele confirma. É para você saber. Então, aqui é uma evidência que Deus venceu os filhos de Sete, Satanás, na cruz do Calvário. Diga glórias a Deus. E Deuteronômio 18 também fala, Moisés fala de Cristo. Suscitar-lhe-eis um profeta do meio de meus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo que eu lhe ordenar. Então o que Jesus falou assim, eu não faço a minha vontade, faço a vontade daquele que me enviou. As palavras que eu digo não são minhas. Então era uma profecia para Jesus. Ah, bicho, como é que eu sei? Ah, está aí, amado. Não, mas eu tenho que ver escrito Jesus. Bem-aventurados que creem sem ver. É profecia. E essa profecia você vai ver nos livros históricos, ela se cumprindo. É quando se cumpre, é para você saber que era Deus. Deus está testemunhando. Os apóstolos, um falou, o outro testemunhou. Moisés anunciou, Isaías anunciou, Malaquias, todos os outros anunciaram, e os profetas com Jesus testemunharam o acontecimento. Entende como é que é? E hoje nós estamos testemunhando ao quê? A iniquidade da igreja de Cristo, depois da morte e ressurreição, na graça de Deus. Deus falou assim, olha, haverá tempo. Por o amor de quase todos se esfriaria o amor da palavra. Por quê? Por causa da iniquidade. Estamos vivendo, nós estamos testemunhando a profecia. Entende? Então, lógico, nós não vamos escrever, podemos escrever um livro, mas na Bíblia já está aí, nós estamos na última aliança. Então, nós testemunhamos, vivendo esta realidade da profecia. Então, nós vimos aí, devemos crer somente nas profecias bíblicas. São elas que falam do propósito da vinda de Jesus na terra em manifestação em carne. As profecias. É a forma, o meio, o que, porquê, qual que era o propósito dele ter vindo. São as escrituras que falam sobre isso. Todas as pessoas falam, até os incrédulos, sabem que Jesus morreu pelos nossos pecados. Até os incrédulos sabem. Fechou. É assim que diz, está fechado. Ele veio morrer pelos nossos pecados. Todos. E por quê? Que a igreja de Cristo cria um tanque batismal para a remissão de pecado. Você vem, aceita Jesus, olha, tudo doutrina de homem. Primeiro você aceita Jesus para ser salvo, mas depois ele fala com você que você não é salvo só de aceitar a Jesus. Você precisa passar pelas águas. E depois que você passa pelas águas, também não é o suficiente. Você precisa perseverar até o fim. Na igreja, dentro da igreja. Saiu da igreja e está no inferno. Enganação. Todo respeito com os irmãos que acreditam nisso, seguiram doutrinas de homens. Homens que não têm o amor, não ama a Deus. Quem ama a Deus, guarda a sua palavra. Então nós estamos ensinando coisas profundas, que até os incrédulos sabem que Cristo veio morrer pelos nossos pecados. Mas não temos revelação espiritual enquanto não sabemos por que foi necessário esta morte. Porque Deus veio em manifestação de Filho. Se não compreendermos isso, amado,
As pessoas são soberbas. Então temos que compreender, e nós vamos compreender nessa noite, diga amém. Todas as pessoas falam, e até os incrédulos sabem que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas nós precisamos ter esse conhecimento na Bíblia Sagrada. Precisamos ver o porquê, temos que compreender, temos que entender por que foi necessário ele ter vindo. Para conhecermos o amor de Deus, é necessário conhecer também a sua santidade e justiça. Deus é perfeitamente santo, diga, Deus é perfeitamente santo e perfeitamente justo. Tem que entender isso. Não pode Deus, sendo perfeitamente santo e perfeitamente justo, não pode suportar nem mesmo aquilo que para os homens seria um pequeno erro. Sua santidade se ofende com qualquer forma de pecado e sua justiça exige castigo e punição. É isso. Então começa a entender por que Jesus veio. Em Adão nós pecamos. Então, a justiça, quando você fala em justiça, vamos tentar entender. A justiça do homem, um tribunal, um juiz, ele tem uma lei. Quando alguém comete um delito, ele tem que punir. Não é porque ele quer punir, é porque há uma justiça. Então Deus, por ele ser perfeitamente santo e perfeitamente justo, ele não suporta qualquer erro. A sua santidade. E a justiça, ela exige que haja castigo e punição pelo erro. Olha o que diz Paulo, Romanos 1,18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Toda. Então, começamos a compreender estas palavras. Se a exigência é assim tão grande, e se só um homem totalmente perfeito pode agradar a Deus, então quem poderá agradar a Deus? Quem pode agradá-lo? Será que existe alguém que preenche as condições na terra? Algum homem que preenche? Não estou falando de Deus. Será que existe algum homem nessa terra que preenche, que é perfeitamente, ele é perfeito, que não tem erro, não tem pecado? A resposta bíblica é não. Olha o que diz Paulo, Romanos 3, 10 e 23. Como está escrito, não há nenhum. Amado, eu não posso chegar aqui na igreja e achar que eu sou melhor que os outros e você vai para o inferno porque está em pecado, você não pode participar da ceia. Mas não há nenhum justo. Versículo 23. Pois todos pecaram e carecem, pecaram e carecem da glória de Deus. Isto é a condição do homem. E qual é a consequência do pecado disto? Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Acabou. Não tem. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, dom dado por Deus, dom de Deus, dado, não é, depende de quem quer, não há um justo, não há quem busque, todos carecem da glória de Deus, todos pecados, todos. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há uma escolha, mano, é Deus. Ele veio, não é Deus que dá a vida eterna, Jesus que veio na terra, não, ele testificou, ele testemunhou, Deus, nós lemos lá em 1 João, se não me engano, nas epístolas de João, que este é o testemunho, que Deus deu a vida eterna. Então Jesus veio testemunhar a vida eterna quando? Ele derramou o seu sangue por todos, é isso? Não, por muitos. Ele derramou o sangue, ele selou aqueles que o Pai o deu, quando? Tinha escolhido antes da fundação do mundo. Entende, amado? Então, é isso aí. Mas o dom gratuito, não depende de quem quer, não, a escolha gratuita de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ah, bispo, mas a Bíblia diz, somente todo aquele que crê será salvo.
vamos entender, quem pode crer? Só a ovelha. Só quem tem o Espírito de Deus, porque Deus deu porque era seu, era sua ovelha. Não foi porque eu busquei o Espírito, olha, numa vigília eu busquei, Deus derramou. Não, Deus deu na cumprimento da profecia, lá em Atos dos Apóstolos. Ele derramou a profecia, tinha uma profecia que ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Qual toda a carne? Os seus filhos. Amém? E já aconteceu. Não é quando eu busco o batismo, entre muitas aspas, do Espírito Santo e Deus me batiza, o Espírito vem. Não, nós fomos batizados. Acabamos de ler, João diz, é esse que nos batizará. E quando que nós fomos batizados? Na morte de Cristo. A ressurreição, o quê? Ela nos justificou. Então está aí a palavra de Deus. Quando o Espírito de Deus nos convence do pecado, note isso, da justiça e do juízo, então entendemos como estamos mal diante de Deus e como é grande a nossa dívida para com Ele. Conhecemos a nossa culpa e perdemos a paz. Amado, é isto. Quando você, não é quando você tem um remorso do teu erro, mas quando você é convencido pela palavra que é o Espírito, amado, você fala, meu Deus, realmente eu merecia a morte. Porque, amado, nós fazemos coisas horrendas. Graças a Deus, eu falo, nós, o ser humano. Você sabe, amado, o que é uma pessoa, adulto, barbado, pegar uma criança de 3 anos e violentar ela? Você tem noção o que é isso? Não tem, porque eu nunca fiz, graças a Deus. Deus me livrou disso. Isso é barbárie, amado. Então, quando uma pessoa dessa, que tem ovelhas, que faz isso, quando ela cai em si, é como aquele ladrão, aquela ovelha, um era lobo, outro era ovelha. Nós merecemos estar aqui. Amado, você reconhece que o que você está passando é porque você merece mesmo. Porque o que nós cometemos de errado, nós merecemos aquilo que vem sobre nós, amado. Graças a Deus porque Jesus Cristo morreu em nosso lugar para levar a nossa culpa. Então, quando nós somos convencidos pelo Espírito, realmente nós notamos quem nós somos e perdemos essa paz com Deus. Só então começamos a compreender por que Jesus morreu. Ele morreu para satisfazer a justiça de Deus e aplacar a sua ira. Nós merecemos ser castigados pelo nosso pecado, mas Jesus aceitou ser castigado em nosso lugar. Diga glórias a Deus. Quantos compreendem isso? Quase ninguém. Porque é uma soberba. Não, eu que estava em casa, não tinha nada para fazer, eu aceitei. E a igreja, cheguei lá e eu decidi, por minha livre escolha, aceitar Jesus. Isto é a altivez, a soberba do homem, amado. Amado, nós merecemos o castigo se não fosse Cristo. Então nós merecemos ser castigados pelo nosso pecado, mas Jesus aceitou ser castigado em nosso lugar. Assim Deus satisfez a sua justiça e a sua ira. Por isso Isaías 53:10 diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, porque quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Então, é uma profecia, Isaías está dizendo, todavia agradou a Deus se entregar, ser moído em nosso lugar, e pela sua chaga fomos sarados. Então ele foi enfermar, ou ele criou as pisaduras, deixou que as pisaduras viessem ao açoite, para o quê? Pela oferta pelo pecado. E eles verá a sua posteridade depois dele, né? E nós vivemos, vê isto, Deus vê isto, prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E prosperou. A vontade de Deus é o quê? Tirar o pecado do mundo. E aconteceu. Então, ele decidiu, ele propôs fazer isto. Não foi uma escolha. Não há quem busque a Deus, não há quem entenda. Se nós
somos culpados diante de Deus, como podemos ter paz com Ele? Temos paz quando entendemos que Jesus pagou o nosso castigo. Só aí que nós temos. Então, Isaías 53:6 diz: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Andávamos desgarrados, mas éramos ovelhas, diga amém. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Entende? Só aí que nós temos a paz. Estamos aqui, amado, dessa paz que nós temos, é por causa de Cristo, não é por causa da nossa escolha. Foi por causa do que Ele fez em nosso lugar. Ele se entregou. Jesus pagou a nossa dívida, diga amém. Por isso, agora, podemos ter paz com Deus. Romanos 5:1. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Só por meio dele. Como por meio dele? Crendo que Ele fez. Quem não crê, como você vê muita gente, olha, pequei, o que faz? Sobe um monte, desce um monte, estou, vai, a pessoa não tem paz com Deus, mas você tem que estar em paz. Nós temos aqui um culto, 40, 50, 1 hora de palavra, as pessoas estão em paz. Tem lugar aí que as pessoas estão agitadas, Satanás, o diabo vai pegar, e vai, olha, vem cá na frente, Satanás está em você, ele tomou conta, e ora, manifesta, sai diabo, entra diabo, mas as pessoas não têm paz, porque não crê que Jesus triunfou na cruz. Não é dizer, tem que viver. Enquanto se nega com as suas obras, não tem o Pai, nem o Filho. Não tem a promessa e não tem a redenção dos pecados. E se nós vivemos em pecado, sem a consciência, se a consciência não está pura, nós continuamos vivendo o castigo do pecado, a inimizade com Deus, falta de paz para viver nesta terra, o que está aí, porque não crê na obra que Cristo fez em nossas vidas. É preciso saber qual foi o significado da morte de Jesus. O pecado nos trouxe consequências. Amado, talvez um dos piores erros é as pessoas esquecerem o passado. Não podemos, não é para ficar martirizando, mas você tem que entender que o que Cristo fez não foi uma encenação, foi algo verdadeiro. Nós éramos inimigos de Deus. E para que ninguém tenha dúvida, só você vê os países aí, amado, que tem vários deuses, que não adora Deus. Você vê a Índia, a miséria que é aquele país. Você vê que está em destruição, está em decomposição. Por quê? Não adora Deus. Deus deixou muitos sinais para as pessoas estar alerta. O que é um povo sem Deus? Um povo que não adora o único Deus. Então, amado, nós temos que ter essa consciência que o pecado nos trouxe consequências. O homem ofendeu a santidade de Deus e provocou a sua ira. Romanos 1,18 diz isso. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus vem. Por causa disso, o homem está condenado. Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte. Então, o pecado trouxe a morte. Sim, trouxe a morte. Sem Deus, sem Jesus, sem o sacrifício de Cristo, continuaríamos no pecado morto. É um vivo que não tem escolha. Ele vai fazer o que o mundo quer. Está cheio de pessoas que fazem. O homem que não acredita em Deus, mesmo dentro das igrejas. Se vem um pastor e diz, olha, Deus falou que agora o batismo verdadeiro é só no Jordão. Tem que ir para o Jordão. Todo mundo vai para o Jordão. Olha, agora para você ser abençoado, ontem eu dei um envelope amarelo, vermelho, agora é um envelope vermelho e amarelo. É esse que é a bênção de hoje. Aí todo mundo acredita, porque não crê em Deus. Deus diz que nós já somos abençoados com toda sorte de bênção em Cristo. Nós somos abençoados. Pronto, e acabou. Então, o pecado gera a morte. Pecado é a consequência do pecado. Também o homem se tornou escravo de Satanás e do pecado. Efésios 2, 1-3. Ele vos deu vida, Jesus, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência,
entre os quais também todos nós, e não esqueça disso, amado. Eu não sou soberbo, altivo para dizer, não, agora acabou, passar. Não, eu era isso. Nós andávamos nisso aí. Antes de conhecer a graça de Deus, nós servíamos o espírito da potestade do ar, o engano. Hoje é o culto da porta. Para você ser abençoado, tem que passar debaixo da porta. Não, agora você tem que derrubar a muralha de Jericó. E faz uma muralha, você tem que vir correndo e explodir. Quando a muralha cair, aí você está livre. Não, amado, já foi destruída há muito tempo. Mas as pessoas são escravas dos homens. Escravas do espírito do engano. Isso continua a mesma. Eles, entretanto, entre os quais também todos nós andávamos outrora segundo a inclinação da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então era isso que acontecia na nossa vida. E mais ainda, o homem perdeu a comunhão com Deus, e não pode mais se relacionar com Ele. O pecado quebrou esta relação do homem com Deus. Olha o que diz Isaías 59, 2. Eu acho que não está aí. Vamos comigo na Bíblia. Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouçam. Então, o pecado, esta é a consequência do pecado. A morte de Jesus é a solução para cada um desses problemas. Então, começa a entender por que nós não cremos que precisamos de uma campanha para ser abençoado, precisamos do culto de descarrego, precisamos da corrente das sextas-feiras para a libertação. Então, você entende por que nós precisamos? Nós cremos porque nós cremos em Cristo. Diga glórias a Deus. Cristo foi a solução para isso. Por quê? Ele veio morrer pelos nossos pecados. E o pecado que gerou toda essa consequência. A morte de Jesus foi propiciatória. Romanos 3, 25. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Qual que é o pecado que nós cometemos anterior? Agora, um segundo atrás, um segundo agora, todos nós cometemos, Deus deixou impune. Aí, para ele, perante ele, está impune. Aí ele diz, Jesus foi a propiciação, ele não vai morrer de novo, ele morreu uma única vez. O que nós temos que fazer agora? Crer no coração e confessar. Se não há um arrependimento, não adianta falar, mano. Nós temos que crer, arrepender e confessar. Como que é isso fácil? Foi uma coisa que eu fiz contra o irmão, vou até ele. Eu não vou para o monte, eu vou até ele. Isto é a graça de Deus, diga glórias a Deus. Hebreus 2, 17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, em forma de homem, está falando de Jesus, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então foi necessário, ele fez. 1 João 2,2, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro, o mundo orcumênico. Capítulo 4, versículo 10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não depende de quem quer, mas não há quem busque. Não há um justo. Como que eu posso dizer, escolhe Jesus? Aceita Ele? Não, mas dele foi propiciação. O morto não pode aceitar nada. O morto está morto. Vai lá no cemitério, lá, com todo respeito, pergunta lá aqueles que estão lá, diga aí, quer água? Fala alguma coisa. Eles vão falar. Isso é uma soberba, uma altivez do homem, dizer, não, eu que aceitei a Jesus. Não. Estufa o peito ainda, dizendo, não, eu decidi aceitar. Ah, mas decidiu, coitado de nós. Ele que nos amou.
Nós estávamos como ovelhas gado, andando nossos próprios caminhos. Ele nos trouxe, diga glórias a Deus. A propiciação quer dizer que a morte de Jesus na cruz foi para satisfazer a justiça de Deus. Não quer dizer que a sua ira foi eliminada, mas que foi satisfeita. Deus continua a se irar, amado, mas pelo sacrifício dele, ela foi satisfeita. Mas o homem tem a consequência do pecado. Para Deus estamos santos, mas tem a consequência. Deus foi satisfeito pelo sacrifício de Jesus, mas ele continua a se irar pela injustiça. Então, por isso que precisa ter o arrependimento. A morte de Jesus foi um sacrifício, Efésios 1:7, no qual temos a redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. É nele que nós temos. Não é no tanque, não é no monte, é nele. Isso significa que ele nos resgatou. Gálatas 3:13. Não está aí? Não, perdão, 1 Pedro, eu pulei. Isso quer dizer que a sua morte foi substitutiva. 1 Pedro 2:24. Falta um. Isso. Carregando ele mesmo o seu corpo sobre o madeiro, os nossos. Carregou ou não carregou? Incógnita. Bom, se eu digo, porque nós precisamos falar isso. Vamos falar, vamos ser chatos, repetitivos. O batismo de João Batista era um batismo de arrependimento. Se eu digo a uma pessoa que ela precisa passar pelo batismo nas águas, eu estou dizendo que Cristo não carregou os nossos pecados. Porque eu estou dizendo, não, você precisa da água, você precisa de um batismo. Não, nós não precisamos do batismo nas águas, porque nós já recebemos o batismo na morte de Cristo. O batismo nosso foi na morte, a cruz foi que ele carregou os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas fostes sarados. Lembra? Ele foi enfermado pelos nossos pecados. Está aí, mas ele foi. Isaías profetizou, está a confirmação aí. E por que muitos não acreditam? Não sabem o significado da morte de Jesus. Diz, Jesus morreu, coloca uma baixa luz, uma luz escura, um fundo musical e todo mundo chora, e começa a falar de Titanic, começa a falar da paixão de Cristo do filme, coloca uma imagem do filme ali, as pessoas choram, e depois continua voltando à mesma vida. Mas tem que compreender, havia uma ira, porque Deus é santo, é justo. Ele não aceita, a sua santidade não permite nenhum erro, a sua justiça não permite que fiquemos impunes. Isso tudo, benefício, estamos impunes hoje é pelo sacrifício, acabamos de ler pelo sacrifício de Cristo, mas tem que acreditar nas suas escrituras sagradas, na profecia, capítulo 3, versículo 18 de 1 Pedro. Pois também Cristo morreu uma única vez, diga glórias a Deus, pelo quê? Os nossos pecados. Quem não acredita nisso é como se faz, Jesus tem que morrer hoje de novo. Tem que vir de novo. Ano após ano, todo ano Jesus tinha que nascer e morrer, como a Igreja Católica ensina. Todo ano eles fazem isso. Jesus nasce em dezembro, né? E morre em abril, na Páscoa. Todo ano eles fazem isso. Então eu acredito, e você que nem essa igreja acredita, você tem que acreditar que ele morreu uma única vez pelo quê? Diga, pelos pecados. Os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, mortos sim na carne, mas vivos no Espírito. Glórias a Deus. Isso é perfeição. Será que é só nossa Bíblia que está isso? Não, amado. É porque preferiram, como Jesus falou assim, vocês recebem a glória dos homens. A minha vocês não acreditam. Na glória do único Deus não acreditam, mas na glória dos homens tem trindade, todo mundo tem trindade. É livre-arbítrio? Sim, é livre-arbítrio. Não, mas Deus disse que não tem trindade, é o único Deus. Deus disse que Ele deu a vida eterna. Não, mas é o homem. Não, bispo, você não conhece aquela... Bispo, você não sabe. Amado, eu sei que Deus disse que Ele deu a vida eterna. Que Deus disse que Ele perdoou. Diga glórias a Deus. É isso que eu creio, é isso que eu acredito.
Fora disso, eu não acredito mesmo não, mas com todo respeito. Não sei se é ovelha, se não é, mas quer dizer que foi pessoas que foram uma pedra de tropeço para hoje nós temos esse grande problema na igreja. Pessoas que Deus diz, fazei memória de mim. Qual é a memória que as pessoas falam? Aceitou Jesus? Tá ok. Agora passa pelo tanque batismal para os seus pecados ficarem nas águas. Não fala. Nossos pecados foram encravados na cruz do Calvário. Diga glórias a Deus. Ele encravou no madeiro. Não podemos negar, amado. Por isso nós vivemos esse transtorno, essa guerra profetizada, essa guerra. Mas eu prego para aqueles que creem, mesmo se estourar uma guerra, você não será atingido. Diga glórias a Deus. Nós vivemos, viva a promessa. Foi uma troca, o justo castigado no lugar do injusto. Significa que o nosso castigo já foi pago. Você crê? Diga amém. Eu creio. A morte de Jesus foi redentora. Romanos 3, 24. Sendo justificados, diga, gratuitamente. Não tem que subir um monte, amado. Foi justificado por sua graça, mediante a redenção que há em quem? No monte. Não há em Cristo. Um dia a pessoa diz, não, mas você está falando que não precisa jejuar, mas como é que eu me aproximo de Deus? Mas já foi justificado para isso. O que nos aproximou de Deus foi o sacrifício de Cristo. Não foi um jejum no monte de 40 dias para matar a carne. Eu disse, se matar a carne, você morre, meu irmão. O que as pessoas têm ganhado aí com um monte? Úlcera, problemas estomacal, mano. Todo respeito, quer fazer fácil, mas não tem valor nenhum. Porque tudo isso foi feito por Cristo na cruz do Calvário. Diga glórias a Deus. Isso significa que Ele nos resgatou, Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele tirou a maldição, se fazendo maldição. Por que eu vou criar um culto da libertação, o culto da quebra de maldição? Como que é isso? Ele nos resgatou da maldição. Não tem um culto da quebra da maldição. Ele já tirou a maldição de nós, diga amém. Eu creio nisso. Jesus, pelo seu sacrifício, nos libertou, Hebreus 2, 14 e 15. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Tem ou não tem? Eu pergunto para essas igrejas que ficam brigando com Satanás, tem ou não tem? Bicho, mas nós precisamos mostrar o poder trazendo Satanás para dentro da igreja, amado. Satanás não opera na graça, opera naqueles que não acreditam em Cristo. Satanás, bispo, você pode dizer que ele nunca entrou aqui? Bom, nunca vi. Já vi pessoas com trejeitos. Mas eu não posso nem dizer que é Satanás, porque nós não vemos. Mas se ele entrou aqui, amado, ele glorificou a Deus, que nenhum dia, nenhum culto, nós paramos culto aqui por qualquer coisa. O culto começa no louvor e vai até o final na pregação. Não tem diabo aqui, amado. Ele nos deu o poder na sua morte. Nós temos o poder da carne. Na cruz do Calvário, Deus triunfou sobre Satanás e Ele nos deu o poder a saber sobre quem? O diabo. Ponto, acabou. E olha que o diabo é o mais forte de todos os anjos. É Lúcifer, é o chefe dos demônios. Aí as pessoas têm medo. Tranca a rua? Nem sei. De onde fez? 7 caveiras? Pomba, não sei lá. Amado, criam tantos nomes que nem bíblico não é. Mas para que nós precisamos falar esses nomes? Nós temos que falar o nome do Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, a brilhante estrela da manhã, o nosso Redentor, o Salvador, o Todo-Poderoso. Esse nome nós temos proclamado dentro da igreja. Mas não acredita em Cristo, o diabo que está na igreja. Como uma certa, mas eu sempre conto esse testemunho, passou de frente à igreja e olhou lá e me viu e falou assim, a igreja, né, eu não tenho vontade de entrar aqui porque essa igreja é muito fraca. Eu perguntei, mas por que ela é fraca? Eu não vejo demônios se manifestar aí. Amado,
Por favor, você não é da... Quase que eu falo assim, você não é ovelha. Ovelha que tem prazer em ver demônios se manifestar, mas a ovelha tem prazer em ver o Espírito de Deus se manifestar. Então nós precisamos entender isso no benefício. Deus nos libertou, diga glórias a Deus, versículo 15. Ele livrou todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Uau, ele livrou, mas estamos livres, diga glórias a Deus. Isto é o favor de Deus. Nos comprou pagando o preço do resgate. E que preço foi esse? O seu precioso sangue. Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho. Tem que estar atento, lembra? Cautelar, tem que estar atento por mim e por todos os rebanhos. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreares a igreja de quem? De Deus. A igreja é dele. A qual ele comprou com o seu próprio sangue. Igreja, povo, suas ovelhas. Apocalipse 5, 9. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Diga glória a Deus. Então, ele comprou com o sangue dele. Não foi uma água, não foi um monte, não foi um livre-arbítrio, foi o poder de Deus, foi ele, porque ele nos amou primeiro. Então a morte de Jesus foi reconciliadora. 2 Coríntios 5, 18 a 21. Ora, tudo provém de Deus. Glórias a Deus, graças a Deus. Por isso, nada vem de nós. Amado, o homem só sabe, com todo respeito, só sabe destruir. Ele destrói o seu próprio corpo. Ele injeta um monte de entorpecente no corpo, destrói. Amado, graças a Deus, que nós, essa igreja, reconhece que tudo provém de Deus. Se estamos aqui, foi Deus. Se dormimos, Deus. Se comemos, Deus. Se falamos, Deus. Respiramos, Deus. Acordamos, Deus. Deus. Ah, isso é chato, não tem problema, não é Deus. Quem acha que isso é chato, que não serve, não pertence a Deus. Quem ama a Deus, guarda a sua palavra. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de quem? Jesus Cristo. A reconciliação é por Cristo. Quem não crê em Cristo continua em inimizade, briga com Deus, Deus me abandonou, vou embora, Deus não me ama. A pessoa não conhece. Quantas pessoas passaram aqui e brigaram, estavam brigando, ninguém me ama, ninguém me quer, vou embora, vai embora, mas não ama Deus, não serve a Deus. Serve o seu próprio ventre, quer glória para si. Deus não recebe glória humana. Então, versículo 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Amado, Deus não olha, imagina. A igreja faz o que hoje? Não pode participar da ceia porque está em pecado. Isso é reconciliação? Não, isso é julgamento, isso é separação. Reconciliação é você dizer para a pessoa: Deus morreu pelos teus pecados, está perdoado. Não, mas eu cometi, não, mas Ele te ama, já morreu, já pagou, está perdoado, arrependa, vamos embora, vamos. Não, mas não dá, não, vamos, o que é? Falou mal, vamos até a pessoa, resolve, vamos embora. Não, está perdoado, Deus te ama. Não, mas não, ama sim, isso é reconciliação. Agora você expulsa a pessoa da igreja. Amado, quem não é ovelha sai da igreja. Agora que é ovelha você tem que cuidar. Se pecou, você ama, abraça, vai. Ah, mas vai escandalizar. Escandalizar o quê, amado? Você acha que alguém é possível escandalizar Deus? O maior escândalo foi ele ter morrido na cruz do Calvário, um lugar que era só para os piores malfeitores, e o nome dele foi glorificado. Como que você pode dizer que você abraçar uma pessoa, entenda, não é compactuar com o seu erro. Nós ensinamos muito bem, chegamos, pessoas abraçamos, Deus perdoou, mas eu estou, então resolvo. Mas você vai ser amado. Eu posso vir na igreja, estou em pecado? Deve. Bispo, mas eu estou em pecado, pode participar da ceia? Bom, se nós for olhar quem está em pecado, ninguém pode participar da ceia. Porque quem diz que não tem pecado, já está pecando. Ah, mas eu não quero mudar. Bom, já toma para condenação mesmo. Quem não quer reconciliar, pode tomar, mas toma para condenação. Mas nós não proibimos, porque a ceia não é da igreja, é de Deus. Foi Ele que reconciliou. Ele não imputou transgressão a ninguém. E não cabe ao homem. O homem está se colocando, é a doutrina de Lúcifer, mano.
Eu serei semelhante ao Altíssimo. A igreja diz, Deus falou, eu não imputei o pecado, mas a igreja disse, não, está em pecado. É a Santa Ceia, não, a ceia do Senhor. Foi um momento que Jesus morreu pelos pecados do seu povo. Nós temos que fazer memória. Não acreditamos, respeitamos, é uma coisa, sim, sagrada, mas é um simbólico para não esquecer do que Cristo fez por nós. Não adianta só participar, tem que conhecer tudo isso que nós estamos ensinando aqui. Quando vier apresentar para você, olha, você está na igreja, chegou à igreja, amém? Agora vamos fazer aí até esqueci o curso aí para batismo, e depois você tem que passar nas águas para remissão de pecados, senão não pode participar da ceia, não pode fazer nada, não pode cantar, não pode pregar, não pode. Olha, o que Cristo fez para essas pessoas? E você tem que dizer, não preciso participar de um curso de batismo, eu não preciso de batismo, porque Cristo levou sobre si. No madeiro ele encravou os meus pecados. Eu estou aqui porque eu estou arrependido. E eu quero e vou servir a Deus. Se não te quiser na igreja, vem para cá, mano. Fala com aqueles que estão sendo expulsos das igrejas por causa do pecado, que Cristo não imputou, mas o homem imputa. Chama eles para cá. Nós vamos abraçar e vamos ajudar eles a sair dos pecados dele com amor. Isto é, Deus nos confiou a palavra de reconciliação. Não é de acusação. É o nosso ministério, diga glórias a Deus. Versículo 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. O que nós temos que fazer isso, amado? Deus te ama, reconcilie com Ele. Mude. Não vive mais na prática, não xingue, não brigue, não roube, não mate, não vai, reconcilie com Deus. Nós temos que exortar isso, mas não temos que imputar, ficar massacrando a pessoa, se lembra, volta, vem fazer o culto do retrocesso, tem que voltar lá aquele dia, lá, quando Deus disse, eu lancei no mar do esquecimento. Amado, nós temos, isso é reconciliação. Deus lançou no mar do esquecimento. Versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça. Não justiça, mas justiça de Deus. Diga glórias a Deus. Isto é obra salvífica. A morte de Jesus foi reconciliadora. Nós falamos, Colossenses 1, 21 e 22. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. O que nós temos que fazer, o santo tem que portar como santo. Você não pode ser achado irrepreensível, mas Deus te fez para ser santo, inculpável e irrepreensível perante Ele. Você está assim. Para Deus estamos assim. Bom, foi na morte dele que Ele fez assim. Diga glórias a Deus. Reconciliar quer dizer fazer a paz. Isto quer dizer que, afastados das barreiras, o homem pode novamente restabelecer relações com Deus, afastando dos pecados, dos erros, pela morte, o que Cristo fez. Novamente, Deus criou uma relação com Ele, de amigo, de filho. Nós temos essa relação com Deus. Como já houve propiciação, sacrifício e redenção, agora Deus reaproximou o homem dele e faz com que o homem desfrute novamente da sua santidade. O que nós temos que fazer para viver isso? Eu encerro em Hebreus 6, 1 e 2. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas da fé em Deus. Lembra? O que é, de novo, arrependimento? Está em pecados. Passa pelo tanque batismal. Olha o que Paulo continua dizendo. Versículo 2. O ensino de batismo, tem que batizar para remissão de pecado, e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, juízo eterno. Tudo isso
homem que criou, impõe, nós temos o tempo, obras mortas. João Batista trouxe o batismo nas águas de arrependimento, mas ele disse, eu vim até aqui. É isso aí agora que vos batizará com o Espírito. E Paulo diz, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. A igreja enveredou porque preferiram dar ouvido aos homens do que a Deus. Mas nós temos pregado, juntamente com outros ministérios, fiéis à Escritura Sagrada, que Cristo veio unicamente com um propósito, morrer pelos pecados do seu povo. E ele morreu e nos perdoou de uma vez por todas. Diga glórias a Deus. Assim seja, assim diz o Senhor. Curve a tua cabeça. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por termos a redenção em Cristo. Obrigado por termos o perdão em Cristo. Obrigado por encravar os nossos pecados na cruz do Calvário. Sim, Deus, cremos que pecamos, mas todo dia, Pai, nós fazemos uma auto-reflexão na nossa vida e pedimos perdão. Se erramos com alguém, vamos consertamos. É assim que hoje o Senhor nos recebe. Não há mais sacrifício, mesmo como diz a tua palavra, que vivemos deliberadamente pecando, não resta mais sacrifício por esse pecado, porque o Senhor já foi o sacrifício. Obrigado, Pai. Damos graças e honra ao teu santo nome, para todos sempre. Amém. Coloque de pé. Estamos despedindo mais uma noite, indo para nossa casa em paz, tranquilo, porque nós conhecemos porque que Cristo veio à terra. Ele veio morrer pelos nossos pecados. Estenda as tuas mãos para o trono da graça de Deus, que a graça e a paz do Senhor, essa que Ele trouxe na sua morte, a reconciliação, esteja hoje sendo na tua vida. Vá em paz, vá feliz, porque você tem um Deus que te amou primeiro. Graça e paz, tenha uma semana de vitória. Diga para o teu irmão, Deus te amou primeiro. Tenha uma noite de bênção, semana de grandes triunfos para a glória de Deus.